Hoje, dia 11 de maio, terça-feira da sexta semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para meu Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse que iria subir ao Pai, e os discípulos ficaram tristes. E ele disse: é preciso que eu vá para que eu envie o Espírito Santo, o Paráclito, sobre vós, aquele que vos mostrará o pecado, a justiça mas os discípulos, e o julgamento, mas os discípulos não entenderam muito, só ficaram cheios de tristeza. Eu fico pensando, como nós temos medo da morte, como nós temos medo do sofrimento. Se deixasse, por conta daqueles discípulos, Jesus não passaria pela cruz, não passaria pela morte, e não teria nos salvado. Então, olha como o medo do sofrimento, o medo de passar pelas dificuldades, o medo de ser julgado, impede-nos de sermos salvos, de anunciar a palavra, de levar a salvação às pessoas. Aqueles homens ficaram tristes, mas Jesus falou: se eu não subir ao Pai, não tem como enviar o Paráclito, o meu Espírito. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente não consegue enxergar lá na frente. Muitas vezes a gente só enxerga o sofrimento em si, mas a gente não enxerga o sofrimento como redenção, como purificação, como ponte para a salvação. Aquela passagem de Jesus: se o grão de trigo não morrer, ele não dará frutos. E hoje o Senhor vem nos mostrar isso, a perdermos um pouco de amor próprio e amarmos mais o Senhor, porque Ele tem uma missão para cada um de nós, e Ele precisa de cada um de nós. Nós somos a boca de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos os mensageiros de Deus, as mãos de Deus, a boca para anunciar a palavra, as mãos para os gestos bons, para a caridade, os pés para levar o Senhor às pessoas. Deus, sem mim, Ele continua sendo Deus, mas Ele quer precisar de mim,
Ele quer me usar e Ele quer te usar. Basta a gente se abrir a Ele. Cada um tem uma missão nessa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui de enfeite. A gente não é vaso de flor. Cada um veio com uma missão. Então que Deus possa nos usar de verdade, dizermos o nosso sim para Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.